Louvado seja o nome do Senhor. Prisões espirituais. Primeiro, o inimigo ele tenta por meio da tentação. Depois da tentação vem para o segundo estágio chamado opressão. Porque quando nós abrimos mão daquilo que nós gostamos, quando nós abrimos mão daquilo que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que nos apraz, daquilo que nos atrai, quando nós tomamos a nossa cruz, resolvemos seguir a Cristo, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo ele tenta nos oprimir, ele tenta nos colocar para baixo, colocar o desânimo, ele tenta, aleluia, nos fazer impotente, fazer que nós pensemos com que sejamos impotentes. Ele ataca a nossa mente por meio de palavras, por meio de ofertas, tenta nos colocar para baixo por meio das tentações. A opressão é aquilo que está de fora para dentro, é quando o inimigo ele tenta nos minar de fora para dentro, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu e você não cedemos, aleluia, à opressão, Deus se levanta em meu favor, Ele se levanta em teu favor, e a vitória chega em nome de Jesus. E existe o terceiro estágio, louvado seja o nome do Senhor, que o inimigo, aleluia, quando nós cedemos à opressão, quando você cede à opressão, quando você não consegue levar a cruz, quando você não consegue se libertar daquilo que te prende, louvado seja o nome do Senhor, das cadeias que te prende, quando você cede aquilo que te prende, louvado seja o nome do Senhor, você corre o risco de ser possesso. A possessão é o estado em que o Espírito ele toma conta do corpo e ele começa a trabalhar, louvado seja o nome do Senhor, de dentro para fora. É quando ele começa, aleluia, interferir nas suas atitudes, interferir nas suas ações, louvado seja o nome do Senhor, fazendo com que você tome ações que uma pessoa em sã consciência jamais tomaria. E é por isso que muitos matam, por isso que muitos roubam, é por isso que muitos, louvado seja o nome do Senhor, moram em situações de rua, porque estão sendo possuídas, louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo ele começa a agir de dentro para fora, porque ele toma controle do templo, louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso corpo ele é um templo. E é para ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ignoramos a voz do Espírito Santo, quando nós cedemos à tentação, quando nós cedemos à opressão, louvado seja o nome do Senhor, nós corremos o risco de entrar no processo de possessão. Louvado seja o nome do Senhor. E o processo de possessão aí já abre outro leque, outra linha de raciocínio, porque existe vários estágios. Existe a possessão, louvado seja o nome do Senhor, consciente, inconsciente, louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero me aprofundar nessa noite, para que essa mensagem não fique muito grande, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que leva pessoas a cadeias, o que leva pessoas, aleluia, a morar em situações de rua, viver uma vida de opressão, fugindo com medo de tudo e de todos. Tem pessoa que vive com andarilho por causa da opressão, ela tem medo de todo mundo, lugar nenhum para ela é seguro, e ela vive fugindo, louvado seja o nome do Senhor. E aí quando o inimigo ele passa a tomar conta da pessoa, louvado seja o nome do Senhor, essa pessoa começa a perder, louvado seja o nome do Senhor, o controle próprio, o controle das suas próprias ações. E o inimigo começa a operar por meio de sua vida. Mas hoje é dia de libertação, hoje é dia de quebrar as algemas, hoje é dia, louvado seja o nome do Senhor, de sermos libertos pelo sangue de Jesus. Não importa se você esteja no estágio de tentação, no estágio de possessão ou no estágio de opressão, Jesus é o Deus que tem a libertação para mim e para a tua vida. Nós precisamos fugir da aparência do mal, para que o nosso último estado não se torne pior do que o primeiro, como foi lido nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, eu falei acerca das prisões em relação a preguiçosos, mas
essa própria prisão em relação aos preguiçosos, ela abre um leque. Porque existe também pessoas que estão aprisionadas demais aos seus sonhos. Existem pessoas que estão aprisionadas demais aos seus projetos. Existem pessoas que estão aprisionadas demais ao seu trabalho, trabalha demais e não tem tempo de viver, aleluia, só sonha, só projeto, só trabalho. Existem pessoas que estão aprisionadas aos estudos, louvado seja o nome do Senhor, estuda demais, louvado seja o nome do Senhor. Eu já ouvi relato de pessoas que acabaram por enlouquecer de tanto estudar, louvado seja o nome do Senhor. A preguiça é falta de temperança, pode ser uma prisão. Trabalhar demais pode ser uma prisão. Nós precisamos ter domínio próprio, não podemos ser dominados por nada. Precisamos estar no controle da situação, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos jamais ser dominados nem pela preguiça, nem pelo excesso de trabalho. Tem que haver temperança na minha e na tua vida. Tem que haver temperança, controle próprio, para que o nome do Senhor seja glorificado nos céus e na terra.